A igreja, ela foi construída na década de 60, uma época da arquitetura moderna. A arquitetura moderna no Brasil começou na década de 20, 30. Esta igreja, ela tem um monte de questões clássicas em termos de se construir igreja, como a questão do tamanho dela, a monumentalidade dela, a altura, o pé direito, principalmente a questão da luminosidade e dos vitrais. Os vitrais sempre foram colocados nas igrejas como uma questão assim de transcendência do sol que entra na igreja, que ilumina para aproximar o ser humano da luz divina. Então a luz que entra por esses vitrais coloridos faz menção à questão da luz divina. O que traz essa igreja de diferente? Se nós percebemos aqui, ela não tem pilastras no meio dela, é uma nave única de sustentação para que as pessoas não tenham nada que impeça o relacionamento dela com Deus. Então as pessoas entram, vivem numa comunidade que se unifica, né, em torno do altar, sem que nada interfira nesse relacionamento. Ele traz uma imagem clara, né? Se você tomar uma posição da igreja durante o dia, ela é extremamente clara, né? Entrando o sol por todos os seus cantos, iluminação por todos os seus cantos. Ela traz na frente um mosaico de Nossa Senhora, que já era um mosaico enorme de Nossa Senhora que foi colocado, também feito pelo artista Aristarque, que também vinha em consonância com a mensagem do Concílio Vaticano II, onde ditava que Maria era a mãe da igreja. Mas essa questão da monumentalidade não é também relativo, diretamente proporcional ao tamanho. Você pode ter uma igreja muito pequenininha, muito simplesinha, que também transmite isso. Às vezes pelo pé direito, às vezes pelo trabalho, a decoração, os elementos decorativos, às vezes de um altar, as imagens dos santos, dos padroeiros, transmitem isso. Só que a igreja também existe uma construção de corpo da igreja, de participação. A gente até brinca que às vezes essa obra não acaba, parece obra de igreja. Por quê? A igreja, na verdade, ela é construída pelo conjunto da sociedade, pelo conjunto dos fiéis. Então, às vezes a igreja demora muitos anos para ser construída, essa aqui demorou em torno, acho que de uns 7 anos, 6, 7 anos para ser construída, mas ela passou por um processo de construção até hoje. E eu passei uma tarde aqui no Liceu. Achei muito interessante e falei, que trabalho magnífico esse, né? Quem será o artista? Daí percebi que tinha no altar, na cúpula, um Espírito Santo diferente do que eu também nunca tinha visto. E então uma pessoa que estava aqui falou, olha, esse artista, ele não tinha as mãos, não tinha um olho. E fez todo esse trabalho. E eu fiquei intrigada, falei, como é que uma pessoa pode fazer esse tipo de trabalho, sendo que as mãos são essenciais para isso? Daí eu fui atrás do padre que realmente, na época, ajudou na fundação da igreja e era amigo do Aristarque. Então a gente vivia o Liceu. E vivia o Liceu, vivia a igreja. Nós tínhamos missa toda semana, geralmente eram sextas-feiras de manhã. E também fazíamos visitas e vínhamos ver as obras que estavam acontecendo. Então, muitas vezes, a gente presenciou o Sr. Aristarque com a equipe dele fazendo os trabalhos. E muitas vezes nos eram apresentados também como que o trabalho estava sendo elaborado.
como o painel, por exemplo, Nossa Senhora Auxiliadora, nós chegamos a ver fotos, vídeos, né, filmes naquela época, eram filmes de 16mm, sobre o Sr. Aristarques nas oficinas dele, executando o painel. O painel foi feito negativo, para depois ser assentado em partes, em placas na parede, depois limpo e a imagem de Nossa Senhora. Então ele foi feito invertido, né? Foi feito negativo, foi espelhado depois. E mesmo a colocação de todos esses elementos nas paredes, né? São tudo elementos colocados, a parede é furada, vai um pininho por trás, massinha, o elemento é fixo, né? Então a gente presenciei tudo. Eu fiquei tão fascinada que no dia seguinte eu voltei, eu me deitei no altar e fiquei olhando, porque ele me disse que junto com o altar tudo tem um significado. Ele colocou a explosão do Espírito Santo, que é difícil você também ver isso em alguma imagem sacra. Tive acesso à casa onde ele morou e lá tinha um baú. E esse baú tinha pequenos detalhes, tinham informações, bilhetes que o Aristarque deixava escrito. E um deles falava dessa paróquia e que ele colocou o Espírito Santo, que ele chamava da explosão do Espírito Santo, que você pode ver que era assim como se quando você tivesse muito sobrecarregado, que você precisava realmente de alguma coisa que pudesse mudar a sua vida, dar um significado na sua vida, você olhasse para aquele trabalho que ele fez e sentisse que você estava repleta, né, de alguma coisa que pudesse te salvar. Por isso que ele colocou a explosão, é como se o Espírito Santo estivesse te envolvendo e te salvando. A nave toda da igreja foi decorada toda sob dois aspectos. Primeiro, a parte de concreto de alvenaria sempre vai lembrar a presença de Cristo e de Nossa Senhora. Então nós vamos poder identificar, por exemplo, a figura do M de Maria, a figura de parreiras, que lembra o vinho, o sangue de Cristo, a figura de trigos, que lembra o corpo de Cristo, a figura de espinhos, que lembra a coroa de Cristo, a figura de lírios, que lembra a pureza de Nossa Senhora, a coroa de Nossa Senhora, que está inclusive nos lustres, nesses tapetes decorativos que envolvem toda a igreja e também nas portas dos confessionários, que também foram todas elas idealizadas pelo mesmo artista. Na parte dos vitrais, sim, vai mostrar a parte salesiana da igreja, né, que são os aspectos, como eu já falei, voltados para a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora e a devoção a São João Bosco e toda a sua obra, né? Então foi uma igreja construída moderna, com uma estética moderna, alegre, grande, né? Na época ela era a maior igreja de Campinas. Quando você olha do altar para o fundo da igreja, você vê um arco-íris. Tem uma porta, como se fosse uma porta no centro do arco-íris. No baú, ele dizia ali, aqueles pedacinhos de papel, que o arco-íris era a finalização, o início e a finalização do trabalho. E que a porta central era a entrada dele para o céu. Porque ele morreu pobre, anônimo. As pessoas falam que lindo, que maravilhoso, mas não sabem o significado. E eu acho que é importante você saber que o trabalho dele, sem as mãos, sem a visão esquerda e sem dinheiro, o porquê ele fazia isso? Não era pelo dinheiro. Ele tinha talento, ele tinha técnica e ele tinha uma fé, algo que fazia com que ele conseguisse realizar esse trabalho. A comunidade ela saiu de uma capela pequena que existia dentro do colégio para um santuário como esse, uma igreja grande que comporta mais de 1000 pessoas, com a ajuda da comunidade. Então a comunidade ela fez parte dessa história, a comunidade construiu essa história. Acima de nós e das intenções pequenas,
gigantescas estrelas, sol e lua, e coisas sabiamente consagradas, e quase nada nos espanta. Por dentro de nós e do despreparo há um instante muito raro, e isso amedronta. Inventa suas ferramentas e as conhece de cor, estabelece suas coisas e as prepara, calma e lentamente, exibindo em traços o teor mais puro. Retrata alma e corpo e nunca se contém. Uma infinidade de dons em um único ser se multiplica, quando se depara com o desconhecido e o torna íntimo, e depois desaparece.